Olá, olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, diretamente do Instagram, essa plataforma maravilhosa aqui que temos nos dias atuais, né? Onde, mais uma vez aqui uma edição, uma live do projeto Pensamento ao Nascimento Musical, comunicação das diferentes narrativas, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos aqui mandar os nossos aviãozinhos, né? Eu vou aqui mandar os meus para os convidados e quem for entrando também já vá enviando, né? Para que nós possamos alcançar mais pessoas, né? Com essas nossas narrativas, ok? Isso a gente tem que valorizar, né? No mundo de hoje, na globalização, né? Nesse mundo virtual que nós temos conexão digital para todos os lados, né? Diversas plataformas, nós temos que valorizá-las e aproveitar para fazer uma aproximação, né, com o nosso público, com as nossas narrativas, com pessoas que de alguma forma a gente quer fazer uma conexão, né, quer aproximar as narrativas. Então, nosso conteúdo é música, né? Mas música é um conteúdo muito amplo, né? Então, cada um tem lá suas narrativas musicais, não é isso? E assim vamos nos conectando, né? Vamos nos conectando. Quem tiver aí na live já vá enviando aí os aviãozinhos, né? Para seus convidados, para onde nós podemos difundir melhor e dar mais visibilidade, né? Nossas narrativas, ok? Então eu estou aqui concluindo aqui o envio dos meus aviãozinhos. Peço que vocês enviem os de vocês e logo iniciaremos, né? Com a chegada das pessoas e do respectivo convidado, né? Eu acredito até que já tem pessoas solicitando aqui. Só um instante, deixa eu concluir. Ok, muita gente aqui. Boa tarde a todos, pessoal. Então vamos. Deixa eu. Rogério, boa tarde. Tranquilo, meu amigo. Estamos aqui aguardando as pessoas entrarem, né? Como é que está a conexão? Se não apareceu, vamos ver aqui. Mas acho que está se conectando, né? Alô? Tá me Opa, ouvindo? estou te ouvindo. Não sei por que não estou te vendo. O que que houve? Olha, eu também não sei. Eu acho. Não sei se você está com. O que que houve aí que você não. E agora? Ah, sim. Ah, agora eu estou vendo. Tá um pouco. Acho que era. Não sei o que que era aí, mas estava escura a tela. Você está me ouvindo? Calma aí, tô ouvindo. Deixa eu dar uma melhorada aqui no ambiente para a luz ficar melhor. É. Ah, melhorou. Melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. Acho que é porque estava tipo contra a luz, talvez, né? Aham, Mas melhorou. Melhorou agora. E aí, tranquilo? Vamos deixar o pessoal entrar aqui para que a gente possa, né? aham. Não, tranquilo. Pra- Eu tô aqui aguardando aqui. Qualquer coisa me, Maravilha. qualquer coisa me chama aí. Olha, já entrou uma pessoa aqui, ó.
O Eduardo Moraes aqui, o Eduardo, boa tarde, meu amigo. Mas vamos esperar aqui mais uns 2 minutinhos para ver se mais pessoas entram. Eu divulguei bastante. Aham. É, assim, eu acredito que possa ser que as pessoas ainda vão lembrar ainda. Mas é isso aí. E aí, como é que estão as coisas, Rogério? Aqui na Eu tô as coisas. eu tô em Brasília, né, ainda, e estamos aguardando aí a situação toda passar, né? A gente da saúde, a gente sofreu um Verdade. impacto, a gente sofreu um Só impacto muito grande. Principalmente quem trabalha como autônomo, né, que é o meu caso. Mas as coisas estão começando quer dizer, estavam melhorando, mas agora parece que voltou a estaca zero de novo, né? Não sei. Mas a minha perspectiva é que realmente essa vacina torne o vírus uma página virada, faz uma virada, certeza, é. Pois é, porque a expectativa em cima delas é muito grande, porém a gente sabe que 100% de eficácia demora ainda para ser comprovado, mas é, a tecnologia mesmo, os avanços, os esforços dos países em descobrir a vacina foi muito grande. E o que a gente não pode é deixar de continuar com esses cuidados, né? Principalmente o uso de máscara. verdade. O uso É da isso aí. máscara, a máscara protege muito. Mas é isso Não aí, vamos falar precisa. falar da Vamos nossa falar. live, né? Queria Isso, que é mais. agradecer o convite aí por estar tendo essa oportunidade de estar falando. Acho que é uma iniciativa muito boa. Maravilha. E Então, vou me apresentar aqui, e aí depois eu passo a palavra para você se apresentar e a gente vai dando na sequência. tá Pessoal, bom. boa tarde a todos aqui. Eu sou o Jonas Ramos, idealizador desse pequeno projeto das lives, né? Onde nós podemos trazer os próprios narradores para falar das suas narrativas musicais, né? E aí, hoje, uma pessoa incrível que eu conheci não muito tempo, mas uma pessoa incrível que já o conheci através de um projeto, né, na universidade, onde eu já estava engajado no grupo de pesquisa e eu atrás do grupo para me engajar em pesquisa também sobre música, né? E aí eu conheci que é essa pessoa maravilhosa que eu vou chamar aqui para se apresentar, que é o Rogério Jorge, nosso convidado de hoje, que vem falar aí das suas narrativas da musicoterapia. Rogério, eu não sei por que escurecendo de novo aqui, não sei se é alguma coisa na conexão, mas a palavra é É, contigo. Ah, eu, melhorou. Melhorou. eu desliguei e liguei aqui o receptor do Beleza. modem, É tem que contigo aí, internet. meu irmão. Bom, eu já agradeci, né? A questão mesmo do convite. Eu sou terapeuta ocupacional, sou musicoterapeuta, também sou antropomúsico e também trabalho com terapia vibroacústica através da mesa vibroacústica, né? Musicoterapia vibroacústica foi meu último trabalho que eu tenho desenvolvido. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa que está dando o que falar, né? Que é a questão das leis estaduais que obrigam os planos de saúde a cobrirem muito para crianças autistas os atendimentos de musicoterapia. Eu acho que foi um grande avanço ao acesso, né? Então eu atualmente tenho me fundamentado mais na questão da neurociência da música e os efeitos da música no cérebro. E engraçado que eu passei 10 anos sem atender crianças, né? Então esse ano eu estou atendendo, né? Por enquanto são só crianças que conseguiram mandatos judiciais, são execuções judiciais que obrigam os planos de saúde a pagar, cobrir os atendimentos, e eu acabei assumindo numa clínica aqui na Asa Norte, em Brasília, o setor de musicoterapia, né? Atualmente eu estou na Associação de Musicoterapia do DF, né?
Eu vou agora entrar na diretoria. Não sei ainda qual vai ser meu cargo, né? Que não está sendo montada a chapa. Mas o que eu posso dizer é que a musicoterapia é uma profissão que, apesar de não ser regulamentada, ela já tem um certo reconhecimento científico, né? Por conta da atividade musical em si e como que ela favorece, né? Trazendo estimulação cognitiva, né? Trazendo treinos de psicomotricidade, coordenação motora fina, equilíbrio, né? Porque a gente sabe que o ritmo ele traz esse equilíbrio para quem toca, né? Para Uhum. quem executa, não necessariamente que essa pessoa seja um musicista, ou seja, um músico, mas a atividade musical. A gente sabe que os primeiros órgãos que nascem, que se desenvolvem, né, no organismo humano são o cérebro, o coração e o sistema auditivo, né? Então a gente já tem o contato com o mundo externo através, mesmo no período de gestação, no período gestacional, a gente vê que os sons já influenciam ali dentro, né, da barriguinha da mãe, no útero. E os próprios sons internos, né, os sons, o batimento cardíaco, né, os ruídos intestinais, o processo cardiorrespiratório, a questão da respiração, né, contrai, expande, contrai, né? E claro que a gente tem que levar em consideração que a musicoterapia é uma área nova, né? Ela surgiu há menos de um século, há menos de 100 anos atrás, período entre guerras. Na verdade, no final da Segunda Guerra Mundial, não foi no período entre guerras. No período entre guerras já tiveram algumas experiências e a gente percebeu, né, que na época, né, eles tinham percebido, quem estava trabalhando com a terapia musical, que os pacientes internados que tinham contato com atividades musicais, eles tinham alta de hospital mais rápido. Eles tinham níveis de ansiedade diminuídos, né? Ansiedade, estresse hospitalar, né? O simples fato de ouvir música já tem um grande impacto, né, em todo o organismo. Mesmo se seja uma música que você gosta, como sendo uma música que você não se identifica, né, a música não tem como você controlar o que você ouve. Isso também varia muito, né? Isso varia para quem está, por exemplo, quem mora na zona rural, como eu. Eu moro aqui em Brasília, aqui no setor do Lago Norte, que é uma área no Lago Norte, uma área rural, que é completamente diferente de quem mora no plano piloto. Ônibus, asfalto, moto, barulho de moto, som alto, gente batendo martelo, aquela coisa toda. Então a gente vê que existe sim um, uma influência comportamental e cognitiva, né? A música é Uhum. capaz de influenciar nisso. E atualmente eu estou profissionalmente mesmo trabalhando, além das pesquisas, como eu falei anteriormente, eu comecei a trabalhar agora com crianças, né, novamente, e eu tenho reconfirmando o que eu já sabia, né? Eu passei 10 anos sem atender crianças, né? E eu comecei na saúde mental. Eu comecei na saúde mental com adultos, em 2004. Eu era coordenador musical de um grande hospital psiquiátrico lá. Eu tinha uma banda com os pacientes, era bem interessante, a gente ganhou prêmio, essa coisa toda. E no meio da faculdade de terapia ocupacional, entre que eu me graduava, recebi a proposta de trabalhar com autismo, né? E o autismo ele é um déficit, né, na área, porque, assim, existe a área cognitiva, né, que é atenção, concentração, memória, a parte motora, que tem a ver com psicomotricidade, coordenação motora, equilíbrio e tal, e existe a parte sensorial, né? Então essa parte sensorial
através da terapia ocupacional, eu consegui usar a música como recurso da TO durante muito tempo. Eu acredito que foram 6 anos, né, identificando timbres, identificando texturas dos instrumentos, aquela coisa sensorial, mas também a questão da interação social, né? Do interagir uma pessoa com a outra, desenvolvimento em grupo e a influência da música nas relações interpessoais, né? Isso também começou a ser utilizado no meu trabalho. Então, praticamente, eu trabalho com isso, a questão sensorial, que no autismo ele tem uma desorganização, digamos assim, e a questão da interação social, que são os pontos mais de maior queixa, né, desse diagnóstico de autismo. Isso foi até 2008, mais ou menos. Aí comecei a trabalhar na APAE, né, mas eu percebi que eu precisava da formação em musicoterapia, né? Mesmo sendo um terapeuta ocupacional e sendo musicista, eu percebi que eu precisava ampliar meu leque de possibilidades técnicas, assim, né? Foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro estudar musicoterapia, no Conservatório Brasileiro de Música. Aí eu me formei em 2012 e desde então eu não tinha trabalhado com crianças, assim, sempre o público adulto. E agora eu me vi Maravilha. com esse desafio, né? Pra vocês terem uma ideia assim, meu paciente mais velho tem 5 anos de idade. Então, Caramba. então assim, é, essa fase, né, do desenvolvimento humano é a fase onde mais se adquire habilidades tanto comportamentais como cognitivas, né? É quando a criança começa a entrar em contato com o mundo exterior dela, né? Por isso que é interessante a criança brincar descalça, né? Subir em árvore, porque são experiências sensoriais que podem ter um ganho quando essa criança se tornar um adulto, né? Então, assim, muitas Sim. vezes as pessoas estão mais preocupadas em a criança aprender a ler do que na criança aprender a amarrar seu próprio cadastro, a criança aprender a usar talheres, né? A criança saber banhar sozinha, com autonomia, né? Sim. Então, eu trabalho muito em cima disso, né? Em cima da autonomia, né? Maravilha. Então, Se- e- Rogério, só para dar uma, assim, uma direcionada, assim, de como o tempo é muito curto aqui, eu acho que é mais ou menos só 1 hora que o Instagram nos dá, né? E aí, tipo, Aham. tem algumas perguntinhas aqui que você já respondeu algumas coisas, mas só para organizar, algumas pessoas estão entrando aí, é, o- os amigos que chegaram agora, boa tarde, aqui estamos aqui. Obrigado pela presença de todos. Vocês já vão preparando. Hoje nós estamos recebendo aqui o Rogério, o Jorge, que é um especialista em musicoterapia, onde ele está falando da música, na musicoterapia, né? Mas a gente vai começar algumas perguntinhas mais específicas aqui e eu peço que se algum dos senhores participantes quiser depois contribuir com alguma pergunta ao final, quando faltar mais ou menos 10 minutinhos, aí vocês, quando faltar mais ou menos 10 minutinhos, eu aviso, vocês coloquem aí, tá bom? Então, Rogério, é o seguinte, vamos começar aqui, por exemplo, tipo assim, para a gente dar uma norteada geral, para depois você voltar ao assunto musicoterapêutico. Então, por exemplo, tem algumas perguntinhas que eu elaborei aqui, mais ou menos, de caráter geral, né? Mas acho que serve para dar uma direcionada para depois você ficar até mais à vontade. Então, por exemplo, como você começou sua história musical, né? Assim, aí você pode pegar, ler do início, antes mesmo de ser profissional, né? Então, minha história musical, como eu falei, eu acho que surgiu já na infância, né? Porque meu avô, ele era corneteiro, né? Chamava de corneteiro do exército. Então ele tocava corneta e ele tinha uma banda marcial na- hoje em dia são os Institutos Federais, que era a Escola Técnica lá do Maranhão, e era um músico conhecido na cidade, né? Seu Manuel, ele era cabo do exército. E aí minha avó também escutava muita música em casa, né? Que Muita legal. música.
muito, muito, todos mais variados, assim, é, popular, que eu digo, né? Música clássica, eu só fui ouvir, eu não tive acesso à música clássica quando era criança, né? Só quando eu assisti a Disneylândia, né? Uhum. Ou filmes e tal. Então eu sempre tive um contato com a música popular. Quando eu fiz 12 anos, 11, 12 anos, eu ganhei meu primeiro violão, né? Comecei a tocar com aquelas revistinhas de cifra e comecei a estudar música por conta própria, autodidata, né? Mas aí, mais ou menos em 2002, eu tinha uns 22, 23 anos, eu decidi entrar na Escola de Música do Estado do Maranhão. E lá na Escola de Música, eu recebi a notícia que tinha um hospital psiquiátrico na cidade. Eu tive bandas, toquei com algumas pessoas e tal, acompanhei alguns músicos. E eu tinha um trabalho de composição com alguns amigos, a gente tinha um grupo de música instrumental, né, chamado Cabelo de Alma. Música que envolvia muito percussão com guitarra, a gente fazia uma espécie de fusão assim, com as coisas. Mas aí eu fui estudar violão clássico depois. Aí quando eu estava no meio do curso, eu soube dessa vaga lá no hospital psiquiátrico para virar monitor de uma oficina de música. Eu sei que eu tinha uns 24 anos já e com 25 anos eu já era coordenador musical desse hospital psiquiátrico Nina Rodrigues. Eu fiquei coordenador desse hospital de 2004 até 2009. Quando a diretora saiu e quando entrou a outra diretora, eles acabaram com tudo, não querem mais saber de nada, não deram Um caminhão passando continuidade. aqui, o áudio aí. Hã? Um caminhão passando aqui, o barulho acho que vai incomodar aí, mas já está passando. Tá. Pois é. Então, esse grupo que eu tinha, essa banda, a gente tocava em São Luís, a gente tocava no Carnaval. Era um trabalho de inclusão social, né? Um trabalho de inclusão social. E eles eram compositores, e era interessante porque a gente botava eles para compor, né? Que é uma das técnicas da musicoterapia, que é a composição. E a gente não chegou a gravar o CD, mas a gente fez muitos shows. A gente teve um ano que a gente fez mais de 50 apresentações. E Legal. eles eram renumerados. Aí a gente entrou no circuito do governo de São João, dividia palco com os artistas da cidade. Isso foi durante uns 5 anos. E aí, depois disso, eu já tinha feito meu trabalho de conclusão de curso, que foi dentro da escola de meu primeiro emprego de terapia ocupacional foi na Escola de Música Vila Lisboa, em São Luís. Eu coordenava uma oficina de música para crianças especiais, né? Crianças com necessidades educacionais especiais, que não tinham acesso à música, e lá eles tinham. Aí eu fiz meu TCC, aí eu sei que eu casei em 2010, fui morar em Caxias. Em Caxias eu montei uma outra oficina na APAI. Nessa oficina a gente conseguiu montar um grupo e a gente ficou em terceiro lugar a nível nacional no Festival de Arte que a APAI fazia. Também era um grupo de meio percussivo, flauta, a gente fazia uma coisa mais instrumental. Mas eram 17 estados, a gente ficou em terceiro lugar, né, na cidade de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Poxa, E legal. aí, mas aí, por outro lado, eu não consegui mais estudar o violão clássico, né? Eu não consegui mais, eu não tinha mais como ficar 5 horas em frente de um instrumento, porque eu sei que no meu TCC eu rodei o Nordeste todo apresentando ele. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, apresentei no Rio Grande do Sul, Belém, eu viajei o Brasil todo. Eu nunca saí do país, mas por conta desse TCC eu rodei o Brasil todo apresentando. Aí fiz a minha especialização em musicoterapia e em 2014 eu tive a oportunidade de conhecer a mesa Lira, que é a mesa vibroacústica. Nas minhas postagens eu coloco de vez em quando os tubos sonoros são aqueles tubos ali atrás. E conheci o Marcelo Petralha, que é o autor daquele livro A Música e Sua Relação com o Ser Humano, que ele bota os fundamentos da cosmovisão da ciência espiritual antroposófica, né? E aí isso mudou totalmente a minha maneira de ver a questão mesmo científica, né? Comecei a duvidar dos cientistas, mas
isso também me afastou da academia, né? Aí eu fiz a formação em antropomúsica, eu sou antropomúsico, mas também foi um curso que eu fiz, mas como eu não sou da educação, eu não sei se eu vou conseguir aproveitar muito, porque é um curso voltado para a sala de aula de escolas Waldorf, né? E tem os 5 primeiros módulos, que são comuns tanto para a terapêutica como pedagógica, mas os últimos são 9 módulos, né? Foi a última turma até do antropomúsica. Esse curso agora virou uma especialização na recém-criada Faculdade Rudolf Steiner, né? E o Marcelo Petralha é o coordenador lá da pós-graduação. Então, Uhum. assim, isso comecei a trabalhar com isso, eu comecei a trabalhar com Cantali, né? Um instrumento, depois eu posso até mostrar para vocês, no Sim. decorrer. Enfim, eu comecei a estudar, me aprofundei bastante, ó, esse livro mesmo aqui, ó, Andar, Falar e Pensar, atividade lúdica. Eu comecei a trabalhar, por quê? Porque eu tinha 2 filhas pequenas. E comecei a experimentar o que eu aprendia na antropomúsica e com meus conhecimentos de terapia ocupacional agregados à musicoterapia, comecei a utilizar isso com minhas filhas em casa, né? E percebi que eu podia levar isso também para os meus pacientes, né? A questão mesmo de ampliar a musicoterapia, a terapia musical, à antropomúsica, né? E então eu fiquei nessa linha de atuação de 2014 até final de 2018, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer nosso professor Mário Brasil, né? Quando eu Uhum. adentrei, comecei a fazer parte integrante do Musabem, que é o Música e Saúde para o Bem, que é um grupo de pesquisa que a gente faz parte, eu e o Jonas. E aí veio aquele choque de novo, né? Eu tinha me afastado da academia, já estava todo na antroposofia e tal, aí de repente o professor Mário me aparece com a oportunidade de estudar a musicoterapia receptiva em hospitais, né? Falou, olha, vamos para o hospital, pega esse teu instrumento, esses teus conhecimentos de antropomúsica, e dá para tu aproveitar, inclusive, com a tua mesa lira, tu pode entrar na UNB, né? Pelo mestrado em Ciências da Saúde. E então eu tive que me virar nos 30, porque a academia não aceita o que não tem comprovação científica, né? E a antroposofia tem algumas coisas que já não se aplicam mais à nossa ciência pós-contemporânea, né? Que é a questão dos temperamentos, a questão da influência da, do zodíaco na alma humana. Então isso eu tive que deixar um pouco de lado, né? E paralelamente a isso, também conheci a professora Clotilde, que organizou lá, organiza até hoje o Neurociência da Música. E o Música Quântica, né? E agora a gente fez nosso terceiro seminário internacional de música. Então eu cheguei no ponto que eu vou ter que agregar tudo isso, entendeu? Não vou ter como esquecer os 4 anos da antroposofia, por mais agora a música quântica e o música e saúde para o bem, né? Que ano passado a gente passou 2 semestres indo para o setor de oncologia do Hospital Universitário aqui de Brasília, né? Acho que tu chegaste aí também com a gente, né, João? Não, não cheguei aí, por conta que Ah, eu estava ocupado. E aí, quando eu aham, fiquei tinha disponibilidade, aí tinha parado, né? Tinha sim, parado sim. e aí depois veio a pandemia, né? Rogério, eu queria aproveitar esse momentinho que eu te interrompi para te fazer uma pergunta que eu acho que eu que estou começando a me apropriar um pouco do conteúdo, ainda estou bem alheio que eu comecei, né? E para que você saiba também, o pessoal saiba, eu me inscrevi na especialização em musicoterapia também, porque me interessa, né? Aqui pela Sensupeg, mas ainda vai começar as aulas. Então, assim, pouco conteúdo que eu conheço é do que a gente vê por aí na literatura. E aí, a pergunta é a seguinte, que eu acho que muita gente pode ser que seja igual eu, não ficou escura de novo sua tela, não sei se foi a conexão, isso, melhorou. É, a É conexão tá caindo. a questão que você pudesse esclarecer para a gente, assim, os tipos, genéricos, assim, os tipos de musicoterapia que existem, porque, por exemplo, antes mesmo de eu conhecer o professor Mário, você e o pessoal dos grupos, e me interessar por alguma literatura da área, eu vi, assim, por alto na internet, alguém falando,
E há esse pessoal, eu sei que há, porque o professor mesmo fala que tem algumas pessoas que levam a musicoterapia deles, que eles falam, mais pro lado assim, esotérico e tal. Então, assim, e aí eu não sei em relação a isso aí, mas assim, queria que você pontuasse mais ou menos assim, na atualidade, como é que estão mapeando esses tipos de musicoterapia que há, né? Assim, né? E aí diferir quais são mais acadêmicas, quais que assim são mais aceitas na academia e quais não, se pudesse. É assim, esse negócio de esoterismo, ele na verdade, ele já existe há muito tempo, assim, tipo, não tem como a gente... Oi, tá me ouvindo? Deu uma travada, mas agora voltou o som, mas ficou escuro. Eu não sei se é a Tá, conexão. eu vou repetir então. É a conexão Hum, aqui, não tá, voltou, né? isso, voltou agora. É. Então, assim, não tem como separar a história da música da história da humanidade. Toda, Uhum, qualquer civilização, qualquer menor comunidade que tenha, ela tem atividades musicais lá, né? Então, assim, é, as primeiras experiências de música em terapia, com fins terapêuticos, vem do xamanismo. Xamanismo antigo, o xamanismo russo, da Sibéria, né, na região da Sibéria. Então lá são os primeiros registros. E isso uns 4.000 anos antes de Cristo, assim, uma coisa mesmo bem antiga. bem antigo. É, Existem outros tipos de envolvimento de música, né? Que aí já vai envolver questões de ritos, né? Questões de rituais, que eu digo rituais, todo tipo de ritual, né? Tem esse tipo de atividade, tem um fundo musical. Eu estou falando de crença mesmo, sabe? Se você for numa igreja evangélica, vai ter música. Se você for num centro afro-brasileiro, vai ter música. Se você for numa tribo indígena, vai ter música, né? E aí o xamanismo, ele começou a utilizar cantos e músicas para trabalhar geralmente questões de caráter emocional, emoções. Só que assim, isso de uma forma muito empírica, muito intuitiva. Eu não sou muito expert em xamanismo, mas existe não são bem mantras, mantras são outras coisas, mas são cânticos que eles acreditam que invocam forças da natureza e essas forças da natureza vão trabalhar na saúde humana. Tá? Isso é musicoterapia? Não. Isso não é aceito, mas isso é muito utilizado. Porém, a gente sabe que se a gente for, por exemplo, dar um exemplo aqui da mesa lira, né? Hum. É musicoterapia vibroacústica. Através de uma mesa que você deita, você toca e você consegue Quando você fala modificar. que é musicoterapia, assim, só para eu entender e que os outros possam entender também, eu estou entendendo que você está falando que é aceito pela ciência, a academia, é isso? Isso. Ok. Aceito pela academia. Existe uma outra questão, que é a questão dos princípios da musicoterapia, que só foram surgir acredito que até 1944 não existia esses parâmetros. A pessoa chega num hospital, por exemplo, um exemplo. Você chega num hospital e começa a tocar uma música com o paciente. Se esse paciente não gostar dessa música, você vai estar influenciando a saúde dele, você vai estar usando a música para inibir estresse com seus objetivos, seja lá quais forem, mas você não está seguindo os princípios. A partir que você segue esses princípios, você já está academicamente falando de musicoterapia. Quais seriam esses princípios? O primeiro princípio é o princípio do ISO. ISO
é uma palavra grega que significa igual. Quando a musicoterapia surgiu nos hospitais norte-americanos, como mutilados em guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, eles percebiam que os pacientes com batimento cardíaco lento tinham maior aceitação de músicas lentas, de andamento lento. Já uma pessoa agitada, com discurso, fala rápida e a pulsação mais forte, os batimentos mais rápidos, se dão melhor com músicas mais rápidas. Então, esse é o princípio do ISO. E, geralmente, né, essas pessoas, quando estão com andamento lento, elas preferem músicas em tonalidades menores, né? E as pessoas em música rápida, com andamento rápido, preferem músicas com andamentos maiores, com tonalidade maior. Então, se você pegar uma tonalidade maior ou uma tonalidade menor, você vai perceber a diferença que isso causa sensorialmente na pessoa, como um todo, né? Eu vou pegar um violão aqui, para vocês terem uma... Tá, só um minutinho. Tá, tranquilo. E, pessoal, boa tarde a todos que estão entrando aí, o Jefferson, o Jânio, a Sara, ao nosso amigo árabe. Muito bom, obrigado pela presença aí, meu amigo. Que bom que vocês estão dando a graça de vocês aqui. E é isso aí. Vamos promover uns aos outros, né, no mundo digital. Maravilha. Um abraço a todos. É isso aí, Rogério. Ó, então, se você tá aqui, ó, uma música em tonalidade maior, ó, né? Agora, se você está em uma tonalidade menor e um andamento lento, ó, sentiram a diferença? Dá realmente uma sensação de mais lentidão, né? E até pode até levar a um estado melancólico. Só Então, mais uma perguntinha, Rogério, em cima disso aí, por exemplo, você que já leu sobre isso aí, onde você leu, a gente pode afirmar que essas afirmações aí da literatura estão acerca da audição da música ou também opções das pessoas, por exemplo, se elas vão cantar ou tocar a música, elas também pode estar relacionada a isso também, a prática. não, a gente está falando de um contexto hospitalar, né? Como que surgiu Então, a mas, musicoterapia? E de um princípio chamado princípio tipo do assim, ISO. caso a pessoa, vamos supor, o paciente está ouvindo isso, ele vai ter a sensação, e caso ele queira ou opte por participar cantando lá, tocando, né, no contexto lá, a gente poderia pensar ou imaginar que a literatura afirma também que as preferências dele seriam essas, por exemplo, a pessoa que é mais acelerada. Eu estou pensando que sim, aí eu não sei. Essa é uma pergunta. O princípio do ISO ele foi criado por Altschuler, né? Um musicoterapeuta que é considerado o primeiro musicoterapeuta da história. Ele percebeu que pessoas com temperamentos melancólicos tinham uma influência maior da música em tons menores. Ele percebeu, não, ele comprovou cientificamente, através de experimentos, tons menores e andamento lento. Ao contrário de que muita gente pensa, se a pessoa está melancólica e você chegar com uma música agitada, você não está equivalendo o ritmo cardiorrespiratório, o andamento, o temperamento da pessoa com a proposta musical. Se eu estou com uma pessoa, né, com a respiração lenta, respirando fundo, falando devagarzinho, né, aquela pessoa que acaba de fazer uma sessão de quimioterapia, ela está ali fragilizada, você vai tocar uma música de acordo com o ISO dela. Entendeu? Agora, se a pessoa está daquele jeito eu chegar, fica mais difícil de você abrir um canal de comunicação, né? Vai demorar muito mais tempo
o organismo daquela pessoa pegar isso, se chegar a esse andamento, né? Então isso tem que ser muito bem respeitado. Como que a gente observa isso? Durante a prática clínica, a gente acaba adquirindo o que a gente chama de olhar clínico, né? Que, como eu sou graduado em terapia ocupacional, sou bacharel, eu já tinha esse olhar antes de fazer o curso de musicoterapia. Isso me ajuda muito. Inclusive, eu acho que a terapia ocupacional me dá, agregar os conhecimentos da TO à musicoterapia, me dá mais subsídios técnicos para trabalhar, né? Só que tem um momento que a gente tem que começar a separar as coisas, né? Então, como que a gente poderia ver de uma forma prática o que eu faço? Como é que seria uma avaliação musicoterapêutica? O paciente chegou no meu consultório, eu tenho que fazer uma avaliação. Não dá para fazer num dia só. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a comunicação verbal sonora dessa pessoa. Que a gente vai analisar nessa comunicação verbal a percepção auditiva, os sons vocais e os sons corporais. Eu já vou explicar mais ou menos. Percepção auditiva. Se ele tem uma reação aparente, se ele tem reações difusas, se ele tem reações precisas, né? Se ele discrimina bem um som do outro, se ele tem essa boa discriminação, e se ele ouve bem, né? Se ele tem algum problema no sistema auditivo. E sons vocais. Ele emite som, né? Geralmente o autista não fala nada. Né? Nas primeiras sessões, assim, nem olha no seu olho. Aí você vê se ele emite som, se esses sons são pré-vocais ou se são pré-verbais. Né? Tem criança que se comunica só no Aí você vê que é um som pré-verbal. Já existe aqueles sons, aquela vocalização aleatória, né? Que o autista, estou falando especificamente desse público que eu estou atendendo agora. Uhum. E a questão do canto, né? Do cantar. Se esse canto ele é estruturado ou não. Né? E os sons corporais. Bater no rosto, fazer gestos. Tem muitos autistas que gostam de fazer isso aqui, ó. Fazer sons, sabe? São estereotipias que servem como uma válvula de escape de uma tensão que ele sente que só passa quando ele a estereotipia, né? E a gente muitas das vezes na musicoterapia aproveita a estereotipia para fazer a própria intervenção, entendeu? Se o paciente está aqui na estereotipia, ó, qual é o princípio? O mesmo ritmo. Ele está aqui balançando, eu já faço, ó. Aí você já abre um canal de comunicação no contexto não verbal. Uma espécie de um rapó também, né? Você invade a bolha dele com o ISO, tá? O ISO do Altshuler. Outra relação que a gente vê nessa avaliação sócio, isso é dentro da avaliação sociomusical. A gente vê a relação com os materiais, a relação com os instrumentos musicais. Como que é a intenção seletiva desse paciente? Será que ele rejeita os instrumentos? Ele não tem iniciativa de pegar no pandeiro e tocar? Né? Ou ele só se aproxima se você pegar na mão dele e bater? Né? Se essa aproximação com os instrumentos é espontânea, ou você tem que pedir, porque tem autista que entra na sala, pega logo o tambor, vai tocando espontaneamente, e você vê que ele está explorando, aí você vai avaliar essa exploração dele em cima do instrumento musical, né? Se ele tem interesse, se tem um aparente desinteresse, se ele tem uma observação só passiva, ou se ele tem uma atenção direcionada. Por exemplo, uma atenção direcionada. Eu pego a baqueta com o xilofone, começo a tocar, e digo que lá dentro do xilofone tem uma formiguinha. Né? Então, olha a formiguinha, e começa a tocar como se fosse a formiguinha cantando. E ali você já prende a atenção dessa criança. Né? Legal. Estou falando do caso de autismo, tá? Autismo. Legal. Que é esse trabalho que eu estou atualmente desenvolvendo na clínica aqui em Brasília. Inclusive, a gente está atendendo por plano de saúde. Né? Maravilha, Rogério. Rogério, eu estou vendo que está avançando o horário, não sei porquê, passou tão rápido. E assim, eu acho que quando eu me conectei, eram umas 16h05. Meu relógio aqui já está dando 16h47. Então, quer dizer, talvez aí daqui uns 15, 20 minutos já
seja. Então Sei lá. eu vou só Então, concluir aqui, ó. não, mas tranquilo, pode concluir, dá tempo. É só para chamar atenção, se alguém Tá. tiver uma pergunta, se prepare aí. Aham. É, a manipulação desses instrumentos é intencional, ela é organizada, ela é descoordenada. Ele pega os instrumentos e sai tocando tudo de uma vez, ou ele pega só aquele instrumento e fica ali, entendeu? Então, tudo isso você tem que observar. Primeiro, a comunicação verbal, sonora, né, sonoro-verbal, a relação com os instrumentos musicais e a questão do aspecto. A gente tem a comunicação verbal sonora, mas a gente também tem um aspecto, né, de expressão corporal, de aspectos regredidos, né, em alguns casos também aspectos de sexualidade. Né. Expressão corporal. Ele não entra na sala, ele fica chorando para não entrar na sala, ou ele fica parado na porta, ou ele fica parado, mas participando, né? Ou se ele não aceita o contato corporal, né? Não aceita nenhum tipo de contato, ou se ele é totalmente participante. Né? Tem um autista que não fala nada, mas ele entende tudo que você está falando, que você pedir, ele faz. É um mundo, é um universo, assim, realmente bem desafiador. Desafiador. Quais são esses aspectos regredidos, né? Quando são crianças de 5 anos de idade, eu não vou entrar muito nessa questão de aspectos de sexualidade, mas às vezes rola, assim, de, tipo, manifestações primitivas, masturbação difusa, entendeu? Ele tá lá e começa a mostrar os órgãos, sabe, assim, isso já é mais com crianças de 8, 9, 10 anos. Eu estou falando de uma faixa etária de criança pequena, né? Que vai de 3 até uns 5 anos e meio. Aí a gente também vai ter o quê? A avaliação, aquela foi a social. E também tem a avaliação do... Claro que isso é um método que eu estou usando. Tem gente que cada um faz o seu... Eu estou usando o método da Ana Sheila Tangari, que foi minha professora lá no Rio. A avaliação do desempenho sonoro musical, que pode ser a questão da comunicabilidade sonora, né? Como é que é essa manifestação dele, né? Se é discreta, se ele se comunica com o mais próximo, com o terapeuta, ou se ele só vive ali no mundinho dele, não fala nada com ninguém, só quer saber da parte dele lá, né? Se ele for inserido num grupo, né? Ele vai interagir com esse grupo, ou ele vai continuar sendo isolado. Geralmente eu estou atendendo individualmente, mas existem musicoterapeutas aqui mesmo em Brasília que têm trabalhos fantásticos em grupo, né? A gente tem um caso lá da Carol, Legal. de sinfonia diferente. Aí ela já usa o método ABA, que é um método já mais da linha comportamental, né? Que eu ainda não conheço, assim, para estar falando aqui do que se trata. Então, eu sei o que é, mas eu não sei explicar, entendeu? Certo. Aí a outra questão é a questão da reatividade sonora, né? Como que a gente vai vendo que, né? Se ele responde aos estímulos, se ele responde esporadicamente, ou se ele responde usualmente, ou se ele está sempre em alerta interagindo, né? Ou se as respostas são ou não adequadas aos estímulos. Às vezes você faz um estímulo e ele dá uma resposta que não... É tipo eu perguntar para você se o céu é azul e você me dizer que não, a grama é verde. Coisas desconectas, assim, que eles fazem musicalmente. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Justamente para a gente perceber que existe uma grande diferença em musicalização infantil e musicoterapia. Isso aqui é um olhar, o pedagogo pode até ter, mas o nosso objetivo não é fazer ele aprender a tocar um instrumento. É fazer ele trabalhar essa questão que está atrapalhando a autonomia dele nas atividades da vida diária. Por exemplo, contato com os olhos, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho, só que eu ainda estou elaborando. Eu trabalho muito a questão do silêncio também. Né? E na música quântica lá a gente chama de vácuo quântico. E eu estou tentando trazer um link da musicoterapia para a música quântica através do vácuo quântico. Você está aqui tocando com o autista não está nem para você. Você dá uma pausa
esse vácuo que fica, né, estimula o contato visual, né? Isso é uma técnica de musicoterapia, que é a técnica provocativa, né? Você provoca o autista a interagir, né? Para ele aprender a tocar um instrumento, para ele sair tocando piano, como a gente vê de vez em quando aí nos programas de televisão, não. Nosso objetivo não é fazer ele aprender, é fazer a estimulação necessária para se atingir os objetivos terapêuticos, entende? Então, Melhorar assim, aí comportamentos dele, né, para comporta, a realidade que ele vive, né? e adquirir habilidades cognitivas e comportamentais que, por conta do diagnóstico, ele não consegue. Não consegue Certo. mesmo. Maravilha, Rogério. Então é o seguinte, eu vou logo fazer uma outra última colocação aqui. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat aí. Se alguém já tiver colocado, eu vou dar uma olhada. É o seguinte, Rogério. Ó, para você fazer o seguinte, fale mais sobre o que você gostaria que soubéssemos sobre você, ou seja, sobre a musicoterapia, né? O que você mais pudesse trazer para nós sabermos acerca do seu trabalho e da musicoterapia que você acha interessante as pessoas saberem. Então pode envolver várias respostas, né? Desde como que está o cenário aqui em Brasília, as demandas, até o que você orienta as pessoas, o que elas poderão ter de benefício com a musicoterapia. Fica à vontade aí. Olha, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu estou muito engajado no Musa Bem, né, que é coordenado pelo professor Mário Brasil, e a gente já fechou aqui em Brasília, em junho, através da Universidade de Brasília, a gente vai fazer o nosso primeiro seminário regional de musicoterapia. Que Pra legal. gente, a gente vai fazer para criar subsídios para criar a graduação em musicoterapia, né? Aí para Maravilha. isso ainda está no plano das ideias, mas a gente já está caminhando para isso, né? A gente não vai ser uma coisa simples, né? Inclusive, eu estou me candidatando agora na chapa para a direção da Associação de Musicoterapia do DF, para tentar agilizar isso mais rápido, até porque eu tenho muito interesse em fazer a graduação, né? Se eu puder fazer aqui na cidade que eu moro, melhor. Eu fiz a pós, né? Eu fiz a especialização. O que que acontece? A musicoterapia no Brasil ainda não é regulamentada, mas já é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, o que ocorre é que a gente pode assinar carteira, a gente pode ter todos os direitos trabalhistas, porém, nós não somos ainda uma profissão, nós somos uma ocupação. É que nem o psicopedagogo. O psicopedagogo também é uma ocupação. No Ministério do Trabalho tem essas duas categorias de profissionais. Tem a ocupação e o profissão. Terapia ocupacional já tem um conselho federal, já é uma profissão. A musicoterapia, existem as associações, né? Então, assim, eu vou entrar na chapa agora, acho que é chapa única, vou entrar na direção para tentar viabilizar da melhor forma possível esse evento, para que esse evento crie subsídios para a criação do curso de graduação bacharel em musicoterapia. E nesse evento eu vou falar, né, do meu atual projeto de pesquisa, que é a utilização da mesa vibroacústica em pacientes acometidos de artrite reumatoide, né? Então, a minha hipótese que eu vou ter que provar, ou sendo verdadeira ou nula, eu vou ter que confirmar isso cientificamente, comprovar, é que a dor da inflamação causada pela artrite pode ser diminuída pela exposição à vibração sonora. Você deita o paciente numa cama, na mesa, toca a mesa, e aquela. É como se um paciente deitasse no fundo de um violão e você tocasse as cordas, e aquela reverberação vai sendo sentida por todo o corpo. E para isso eu fiz um curso de formação aqui perto, aqui na Federal de Goiânia, que foi o curso de mesa lira para musicoterapeutas com a professora Teresa Raquel, onde eu percebi que era uma outra forma de se usar a mesa lira, né? E totalmente diferente da proposta pelo Marcelo Petralha. E ela já está desenvolvendo trabalhos científicos como orientadora já de trabalho de mesa lira. Quem não conhece a mesa lira, depois vocês podem dar uma olhada no meu perfil que vocês vão com certeza ver
ela já tem pesquisas comprovando os benefícios da mesalira em dependentes químicos na fase de abstinência, né, onde você tem uma diminuição brusca da ansiedade, né, essas pessoas que dependem da substância química para, enfim, são dependentes químicos. E mal de Parkinson, né, o enrijecimento muscular do mal de Parkinson tem atenuado em decorrência da exposição à pressionamento. Então, a gente vai fazer um trabalho no setor de reumatologia. Esse vai ser meu projeto para tentar entrar no mestrado. Né? Estou fazendo mestrado tardiamente, porque realmente uma fase da minha vida que eu dei as costas para a academia científica, né? Queria só saber da questão da ciência espiritual, mas agora eu consegui, né? Estou com 4 orientadores, tanto a Teresa Raquel, a Clotilde, o Mário Brasil e o próprio coordenador do setor de reumatologia lá do HUB. Porém, eu preciso esperar um pouco mais, né? A imunização, né, do Covid-19 para dar continuidade nisso. Enquanto isso, eu estou em Brasília. Eu estou aqui, né? Não sei ainda como que as coisas vão se desenrolar, mas eu acredito que a próxima gestão de 2020 até 2023 da MTDF vai ser importante eu entrar agora nesse momento justamente para aproveitar essa parceria com a UNB, né? Então, Que legal, maravilha. E a gente sabe que um curso de especialização é caro, né? Nem todo mundo tem condição de fazer. E eu acho que a graduação, o curso de bacharel na UNB, vai dar acessibilidade à população. Eu acredito que vai ser um curso integral, né? Curso que vai ter aula de manhã, de tarde, de noite, igual o da Federal de Goiânia. E eu tenho muito interesse nisso. Então, é isso. Maravilha. Nessa E, empreitada. por exemplo, no Goiânia tem mestrado, né? Na área de música, que na linha de musicoterapia, mas doutorado parece que não tem, né? Na verdade, não existe mestrado em musicoterapia no Brasil. O único mestrado que você pode fazer fora, por exemplo, não sei se é o único, né? Mas agora abriu uma parceria de Brasil e Portugal, onde lá tem um mestrado em musicoterapia e eu acredito que vai ter um breve doutorado. Eu digo, é o mais próximo, assim. Portugal. Portugal. E Você sabe qual é a universidade lá? eu não sei agora, mas eu acho que seja aquela do Porto lá. Porto, Porto. cidade do Porto. Uhum. Não chega a ser em Lisboa, não. E a gente tem a Universidade de El Salvador na Argentina, né? Ah, é mais perto, né? Que é mais perto, né? Que é aí do lado e tal. Precisa pegar avião, precisa... Mas como eu falei, né? A coisa está Como não é muito... regulamentado, tem essas questões todas no meio do caminho para ser resolvidas, né? Mas depois de ser regulamentado, essas especializações vão acabar. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai mais rolar. E aí eu acredito que quem for especialista vai ter que fazer a graduação. Claro que aproveitando várias disciplinas. Sim. Pois é. Maravilha, Rogério. Parabéns aí. Eu não sei, eu acho que ninguém fez nenhuma pergunta, eu pelo menos não vi aqui, eu corri para baixo a- a- o chat aqui, não vi nenhuma pergunta, acho que ninguém fez, mas assim, se eu me enganei, se é que alguém fez alguma pergunta, aí pode colocar no chat que agora eu posso olhar com mais cuidado e fazer aqui para o nosso especialista, Rogério. Mas de antemão, quero fechar aqui as minhas palavras, agradecendo a presença de todos, né? Dizer que vocês incrivelmente estão colaborando com essa audiência, né? Com esse mundo digital que nós temos vivido e cada vez crescido mais, principalmente o que nós estamos passando, essa pandemia, né? Todo mundo está correndo para o digital e é uma forma que, independente desse momento de pandemia, enquanto músico, eu sempre senti essa falta assim de conteúdos musicais, mais conteúdos musicais, não só apresentações, performances, que tem bastante na internet, mas conteúdos com outras narrativas musicais, né? Então, razão pela qual me motivou para trazer isso à tona. Foi assim um insight que eu tive, eu acho que eu estou muito feliz com ele, por onde a gente pode trazer vários
autores com suas narrativas, né, musicais, vários profissionais para cá. Então, de antemão, agradeço aí a presença de todos, especialmente do nosso convidado, Rogério Jorge, onde eu desejo todo sucesso para ele nessa empreitada aí, e eu creio que muita gente poderá se beneficiar dessas narrativas, onde nós vamos, né, eu vou estar disponibilizando esse vídeo no meu canal, do Instagram fica salvo, eu vou replicar no YouTube. Então, assim, onde eu acredito que possa motivar mais profissionais a virem participar, né, dessa vitrine que o Instagram nos proporciona, as lives proporcionam, né, para todos nós, trazer, aproximar-nos com nossas narrativas musicais, porque essa é uma aldeia global, gente. Então a música ela permite isso, né, de vários pontos de vista. Então, as palavras aí, se você quiser findar aí, fica contigo, Rogério. Um abraço e pode usar as palavras finais aí para encerrar. Não, é isso aí. Eu também agradeço assim e parabenizo pela iniciativa, né? Esse formato de entrevista eu acho até melhor do que palestra, porque, enfim, eu acho que todos estão de parabéns. Eu queria agradecer também a presença de todos, né? Agradecer o convite e precisando aí a gente tá. Só queria tirar uma foto aqui. Ô, Tá à vontade, meu. Dá o print aí. Tá, Maravilha. pronto. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Deus abençoe e tamo juntos. Valeu. Um forte abraço.